Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos resolver os exercícios aí da nossa aula de hoje. Direto ao ponto. Vamos lá. Na apuração da receita líquida de vendas, são computados os valores dos seguintes itens. A. As vendas devolvidas, os desembolsos com transporte de mercadorias e os abatimentos recebidos pela empresa. Não, aqui está solicitando a assertiva correta. Isso aqui está errado porque desembolso com transporte seriam despesas. Despesas com transportes. Depois do nosso lucro bruto. Os impostos diretos sobre as vendas, as devoluções de mercadorias vendidas e abatimentos sobre as vendas. Beleza, isso daqui está correto. Aqui, ó, na apuração da receita líquida de vendas, são computados os valores dos seguintes itens. Então, ele está querendo saber como que eu chego na receita líquida. Eu pego minha receita bruta, eu retiro os meus impostos sobre as vendas e eu retiro as devoluções de mercadorias vendidas e os abatimentos sobre as vendas, certo? Lembrando que devolução, a mercadoria volta para a empresa, então eu tenho que lançar em devolução e eu tenho que dar baixa no meu contas a receber ou devolver o dinheiro para o cliente e tenho que fazer o estorno no meu CMV, no meu custo de mercadoria vendida, que essa mercadoria volta para o meu estoque, certo? E eu diminuo o meu custo de mercadoria vendida. E o abatimento não vou mexer no meu estoque, porque toda a mercadoria continua com o meu cliente, só que posteriormente à venda, por alguma razão, por alguma avaria, vamos dar algum exemplo aqui de cor, chegou mercadoria lá numa cor diferente, chegou alguma coisa quebrada, alguma avaria, risco, o cliente entra em contato e, ó, ou você me dá um desconto, abate, né? Abate esse valor aqui para eu te pagar, ou eu vou te devolver toda essa mercadoria, porque não está de acordo com o que eu pedi. Então, o fornecedor acaba concedendo um abatimento sobre as vendas, que é um desconto posterior. Tá? Não é aquele desconto condicional, não é aquele desconto no ato da negociação. Aquele desconto também é uma dedução, mas ele é separado do abatimento, porque ele é antes ou no ato da venda. Tá bom? As outras estão incorretas. O custo da mercadoria vendida, não, porque o custo da mercadoria vendida é depois da receita líquida, para se apurar o lucro bruto. As devoluções de vendas, os descontos comerciais recebidos e os descontos financeiros concedidos, não, descontos comerciais recebidos, não, desconto financeiro, melhor dizendo, não, porque desconto financeiro é uma despesa administrativa depois do nosso lucro bruto. Gastos com transporte de mercadoria vendida, custo da mercadoria vendida, também não, essa está errada também. Correta a nossa letra B, os impostos, as devoluções e os abatimentos sobre as vendas para chegarmos na receita líquida. A outra questãozinha que eu deixei para vocês. Em relação às operações com mercadorias, assinale a alternativa incorreta. Então, a receita formal de uma empresa, denominada receita bruta, é obtida totalizando os valores que constam nas notas fiscais de venda, certo? Portanto, existem valores que devem ser deduzidos, tais como devoluções de vendas, cancelamentos de serviços, descontos, abatimentos, impostos e contribuições. Certinho? Porque nós temos a receita bruta, depois nós precisamos deduzir esses itens para chegar na receita líquida. Essa está certo, portanto, a questão está pedindo a incorreta. Os tributos não são valores da empresa, mas das entidades públicas, ou seja, a entidade é apenas uma recolhedora de tributos. Também está certo, não vem ao nosso caso aqui entender o que é tributo, o que é recolher tributo, mas está certo. A letra C. Abatimentos representam os tipos de descontos dados ao cliente após a emissão da nota fiscal. Está no nosso materialzinho lá. Abatimento é diferente de desconto comercial, que é aquele desconto condicional.
ou melhor dizendo, desconto incondicional, tá? Desconto comercial é desconto incondicional, que é aquele no ato da compra. Olha, eu compro muita mercadoria sua, me dá um desconto aí. Aí o comprador negocia com o vendedor, acaba saindo esse desconto antes ou no ato da venda. E abatimento, como eu disse na questão anterior, é posterior à venda. É isso que vocês precisam gravar, tá bom? O abatimento ele é posterior à venda. Chegou uma nota de R$ 1.000, mas o cliente fala, olha, não vou pagar R$ 1.000 para vocês, vou pagar 900 ou vou devolver tudo porque não está de acordo com o que eu pedi. Aí o fornecedor fala, não, tudo bem, eu aceito dar esses R$ 100 de desconto, mas esses R$ 100 de desconto entra como abatimento, que é posterior à emissão da nota fiscal, certo? Também está correto. D. Devolução é o ato pelo qual mercadorias compradas retornam do cliente ao fornecedor, certo? Por estarem em desacordo com o pedido ou por qualquer motivação de ordem comercial. Qualquer desacordo, o cliente não está de acordo com o que foi entregue, então ele devolve para o fornecedor, e isso no fornecedor entra como devolução. Aí eu preciso lançar como devolução, eu preciso dar baixa no meu conta a receber ou devolver o dinheiro, preciso voltar esse valor que voltou para a empresa para o estoque e preciso diminuir meu custo de mercadoria vendida. Porque se voltou a mercadoria, o meu custo de mercadoria vendida é menor e o meu estoque vai aumentar. Certo? Então, devolução é o ato pelo qual mercadorias compradas retornam do cliente ao fornecedor por estarem em desacordo com o pedido ou por qualquer motivação de ordem comercial. E aí, que é o gabarito da questão, porque está pedindo incorreta, desconto incondicional ou comercial é o desconto dado condicionalmente. Aqui você já pode parar, porque aqui está falando que é incondicional. Aqui falou que é condicional, já está equivocado. Então, essa daqui é o gabarito letra E. Agora, essa daqui é para nós praticarmos nos razonetes, fazendo os lançamentos, tá? Vou fazer os lançamentos com vocês. Tem no materialzinho ali essa questão e eu coloquei na planilha. Então, nós vamos trabalhar aqui na planilha. O exercício diz o seguinte. A CIA Compra e Vende reconheceu durante o ano de 2013 5 milhões em vendas realizadas. Então, se ela reconheceu 5 milhões em vendas realizadas, quais foram os lançamentos? 5 milhões a crédito em receita com vendas e 5 milhões em contas a receber ou no banco, que não interessa, porque vocês já sabem, né? Ativo, se eu vendo, ou vai para o banco ou vai para contas a receber, tá? Então, o lançamento que foi feito durante o exercício, os lançamentos, tá? Aqui nós estamos jogando o saldo, foi de 5 milhões em receita com vendas e 5 milhões em contas a receber. Adicionalmente, durante 2013, reconheceu as seguintes operações: devolução de vendas de 250 mil. Então, vendeu 5 milhões, mas houve devolução de venda. Então, o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, debitar em receita com vendas e creditar aqui em contas a receber? Não é o correto, tá? Porque precisa estar registrado efetivamente aquilo que eu vendi. Se eu vendi 5 milhões, eu tenho que ter um razonete com receita com vendas, por exemplo, e o saldo 5 milhões. O que ocorre depois é que houve a devolução. Então, o correto seria eu lançar aqui em devoluções de vendas, certo? Por quê? Porque senão aqui na minha receita bruta não vai estar constando 5 milhões. Na minha receita bruta estaria 4 milhões e 750. Mas o correto é 5 milhões. Ficar registrado aquilo que efetivamente vendeu. Posteriormente houve devolução, aí eu faço uma dedução aqui na minha DRE, lançando em devoluções, tá? Então, o crédito aqui em contas a receber está certo? Sim, porque ele diminuiu meu contas a receber. Se houve a devolução de 250 mil, então eu não tenho mais 250 mil para receber. E aqui eu vou fazer esses 250 mil em devoluções de vendas. Então, notem aqui, ó, receita bruta 5 milhões e devoluções 250. Ficou separadinho, bonitinho, certo? Então, o analista consegue entender que eu vendi 5 milhões, mas posteriormente o cliente me devolveu 250 mil. Então, eu faço um débito em devoluções,
um crédito em contas a receber. E se fosse banco, caixas, um crédito em caixa banco, devolvendo o dinheiro para o cliente. Só que voltou 250 mil reais de mercadoria na minha empresa. Isso aumentaria meu estoque, porque a mercadoria voltou, eu tenho mercadoria em estoque. Só que a questão é que não me fala qual que foi o custo dessa devolução. Ele só me dá a receita total e me dá depois, posteriormente, o custo de mercadoria vendida total. Tá? Então, o correto, se se sabe o valor da mercadoria vendida, o custo dessa mercadoria, então eu também teria que lançar no estoque. Então vamos dar um exemplo aqui que me custou 100 mil e ia reduzir o meu custo de mercadoria vendida também 100 mil. Por quê? Porque houve a devolução. Então nós vamos ver até aqui, deixa eu já lançar o custo de mercadoria vendida. O custo de mercadoria vendida foi 2.720. CMV 2.720. Que foi o que a questão nos diz. Então, vamos supor que aqui fosse 2.820, certo? A questão me deu que é 2.720, então eu teria que fazer esse lançamento se eu soubesse, tá bom? O valor desse custo da mercadoria vendida dessa devolução. Como ela não falou nada, então esquece. Eu só quero falar para vocês que quando há devolução, nós temos que fazer, além da devolução e além de diminuir o meu contas a receber ou caixa, eu tenho que fazer esse estorno aqui no meu estoque, dando a entrada no meu estoque de novo, porque a mercadoria voltou e vai estar em estoque, e tem que diminuir o custo da mercadoria vendida, porque diminuiu o custo da mercadoria vendida, certo? Então, esse daqui foi só para exemplificar aqui, tá? Eu nem tenho no exercício. Vamos voltar lá. Devolução de 250 e abatimento sobre 100. É abatimento de 100, melhor dizendo, perdão. Então, o abatimento foi 100. E também eu concedi abatimento, posteriormente, eu vou diminuir aqui no meu razonete de receita? Não tem lógica. Eu não tive receita de 4.900.000, a receita bruta. A receita bruta foi 5 milhões. Só que agora eu faço um lançamento à parte em abatimentos e diminuo da mesma forma meu contas a receber. Por quê? Porque como eu disse para vocês, se eu enviei uma mercadoria, nota fiscal de R$ 1.000, chegou lá com alguma avaria, algum tipo de desacordo com o cliente fala, ó, eu te devolvo tudo isso aqui ou você me dá um desconto de R$ 100. Então o fornecedor fala, não, eu te dou um desconto de R$ 100 então, mas a nota já está emitida, a mercadoria já está lá, não vai diminuir minha receita de vendas, não é uma devolução, o cliente não está mandando de volta, o cliente está pedindo um desconto posterior, um abatimento daquele valor por alguma razão. Então eu faço um lançamento em abatimento e diminuo contas a receber, porque ele não tem mais um contas a receber desses 100 mil, porque ele deu esse desconto posterior, tá? Aí, onde que está na nossa DRE? Aqui em deduções. Da mesma forma que eu tenho as deduções de devoluções, eu tenho as deduções de abatimentos concedidos. O que acontece aqui? Diminuiu a minha receita bruta, foi 5 milhões, só que o cliente devolveu 250 mil e o cliente pediu 100 mil de desconto. Então, na realidade, agora a minha receita líquida é 4.650, certo? Ainda não acabou porque tem os impostos. Tem ajuste a valor presente, tem outros fatores, mas não vem no exercício, não vem ao caso aqui, tá? Que isso aqui é ajuste a valor presente que nós já estudamos também. Que ele entra aqui em deduções da receita, tá? Então 250 e 100 deduziu a receita bruta, transformando em 4.650. Posteriormente, impostos sobre vendas de 950 mil. Então, eu tenho aqui um razonete de impostos sobre vendas de 950 mil. Ele entra na dedução da receita também, porque esses impostos não é da empresa, esses impostos é do governo, ou a empresa só recolhe para o governo, ela não pode ficar com esse valor para ela, tá? Porque são impostos sobre a venda. Então, na realidade agora, de 5 milhões que a empresa vendeu, eu tenho uma dedução de 1.300.000, 250 de devolução, 100 mil de abatimento, 950 mil de tributos sobre a venda dessa receita. Então, no total, eu tenho uma receita líquida de 3.750.000.
Prosseguindo. Comissões sobre as vendas realizadas de 150 mil. Comissão, 150 mil. Comissão é uma despesa administrativa, tá? Comissão não vai deduzir a receita. A comissão é um esforço que a empresa está fazendo para vender. Se a empresa faz, não tem, produz, deixa lá no estoque, não tem esforço nenhum para vender, não tem despesa com comissão, com frete, com o salário dos funcionários, não vai vender. Então, despesa é um esforço que a empresa faz para obter a receita. Então, por isso que as despesas são depois do lucro bruto. Antes do lucro bruto, nós temos o custo da mercadoria vendida, que deduz a receita líquida e encontra o lucro bruto. Depois do lucro bruto, é que nós encontramos as despesas. Aqui é custo, aqui é despesa, tá? Vocês vão ver no terceiro ano sobre gastos. Gastos, custos, despesa, dispêndio, enfim. Mas o que vocês têm que saber é que despesa são aqueles sacrifícios que a empresa faz para obter a receita. Então, o frete é um sacrifício que a empresa faz para obter a receita? Sim, é uma despesa da entidade para mandar a mercadoria para o cliente. E os salários do administrativo, dos funcionários, que não está diretamente ligado à mercadoria e tudo mais, também é um esforço para obter receita. Comissão, um esforço para obter receita. Aqui, eu coloquei despesa aqui, mas aqui é estimativa. Estimativa, ali são perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que vocês também já viram aqui na nossa aula, tá? Ela entra aqui depois do lucro bruto, porque ela diminui o nosso contas a receber. Então, nós temos aqui comissão, 150 mil. O que mais? Frete sobre as vendas realizadas, 70 mil. Então, frete, 70 mil. O frete entra aqui, depois do lucro bruto. Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa, a PEC LD de 90. Essa PEC LD aqui é uma despesa, viu? Nós já estudamos lá. Não estou falando dela aqui diminuindo o meu contas a receber. Aqui já é uma despesa, tá bom? Salário dos administradores de 360 mil. E terminou. Então, salários entrou aqui. Nós temos salários aqui dentro do custo da mercadoria vendida também, mas vocês vão ver mais para frente, tá? Então, salários do administrativo, que não está ligado diretamente com a mercadoria. Então, é aqui, despesas administrativas, frete, despesas com venda, comissão, estimativa, tal. Então, nós tínhamos um lucro bruto, agora nós temos um lucro líquido. E o que, que nos pede a questão? É correto afirmar que a receita líquida e o lucro bruto apurados pela CIA no ano de 2013 foram respectivamente. Então, ela está pedindo receita líquida. A receita líquida é quanto? 3 milhões e 700. Por que que a receita líquida é 3 milhões e 700? Porque nós temos a receita bruta de 5 milhões. E isso aqui nós nem entramos no detalhe do IPI, tá? Se fosse uma empresa, se fosse uma indústria, ainda lá a DRE de forma gerencial, tá? Para cima ainda nós teríamos um faturamento bruto, depois o IPI, depois chega na receita bruta, mas isso também não vem ao caso aqui. E o que é interessante também? Bom, vamos terminar lá. 3 milhões e 700 e o lucro bruto 980. Então, é o gabarito E, 3 milhões e 700 de receita líquida, 980 de lucro bruto. O interessante também é que as normas internacionais, elas pedem que a DRE seja divulgada, não elaborada, tá? Ela pode ser elaborada dessa forma aqui para fins gerenciais. De lá do faturamento bruto, IPI, receita bruta, até chegar na receita líquida, a empresa tem que ter para fins gerenciais. Mas para efeito de divulgação, a entidade vai divulgar seu balanço patrimonial, DLPA, DMPL, as obrigações, as demonstrações que são obrigatórias para a entidade. Dentro delas, a DRE, então, ela começa aqui da receita líquida. Tá bom? Então, as normas internacionais, isso é uma observação que eu faço para vocês, as normas internacionais, elas pedem que a DRE seja divulgada a partir da receita líquida. Então ela seria divulgada aqui.
Mas aqui, para fins gerenciais, a empresa tem que ter também da receita bruta ou do faturamento bruto para baixo, da mesma forma. Então, encontramos nosso gabarito, resolvemos a nossa questão. Essa é a intenção da nossa aula de hoje, que vocês leiam, tenham lido o material e tenham vindo assistir o vídeo das resoluções para nós encerrarmos mais uma aula, tá bom? Agradeço então, um forte abraço. Qualquer dúvida, o professor está aí à disposição. Aqui faltou fechar, encerrar o exercício, tá? Vocês sabem que conta de resultado não pode conter saldo no final do exercício. Então, nós teríamos aqui que encerrar essas contas de resultado. Essa aqui não é de resultado, nem no estoque. Essas outras nós teríamos que encerrar, tá bom? Então, se ela tem saldo credor, eu faria um débito e faria um crédito aqui em apuração do resultado, que nós vamos chegar no 310 mil, que é o lucro líquido, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.